Nesta noite, o Senhor me trouxe aqui para que você venha conhecer quem você é. Eu não digo ser quem você é, porque antes de ser, você precisa conhecer quem você é. Há um propósito de Deus sobre a sua vida, e você só caminhará em rumo ao seu propósito quando você começar a conhecer quem você é. Porque o propósito de Deus, ele está em você. Se talvez eu perguntasse aqui, quem é você, qual o seu propósito, eu acredito que muitos não saberiam me responder. Mas eu quero te dizer que há sim um propósito sobre você. Que há palavras de afirmações, há palavras de Deus de afirmações sobre a sua vida. E que você não está aqui por um acaso, por um acidente. Aconteceu algo sem querer e você surgiu nesse mundo. Eu quero te dizer que Deus, ele pensou em você. Deus, ele planejou você. E ele te escolheu antes mesmo que você existisse. Você se pergunta para Deus, por que você está aqui neste mundo? Por que você está aqui nesta igreja? Na cidade de Auriflama, na Igreja Batista? Por que você trabalha no trabalho que você trabalha? Por que você estuda na faculdade que você estuda? Você pergunta para Deus, Deus, por que o Senhor me fez assim, com essas características, loiro, moreno? Uma pergunta que eu faço sempre para Deus é, Deus, por que eu sou tão bonito assim? É brincadeira. Mas você pergunta, você faz esse tipo de pergunta para Deus? Eu volto a dizer, você não é um acaso. Deus, ele te escolheu. Deus, ele te ama, cara. A palavra de Deus em Salmo 139, no versículo 1, Davi, ele vai dizer assim, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Depois no versículo 16, ele vai dizer o seguinte, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, e elas iam sendo formadas dias a dias, antes mesmo que existisse. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos chamados de santos e irrepreensíveis diante dEle. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, a palavra de Deus vai dizer que ainda antes de você ser formado no ventre, te conheci. Ainda antes que saíste de tua madre, te santifiquei e te dei às nações por profeta. Eu volto a dizer, Deus tem um plano para você. Deus, ele te planejou, cara. Muitas das vezes nós carregamos rótulos, que talvez você até trouxe aqui, rótulos esses que te colocam para baixo, que tira o seu valor, que tira a sua identidade. Mas o Senhor nesta noite, Ele quer que você entenda, que você conheça quem você é. Não aquilo que as pessoas dizem ao seu respeito, mas aquilo que a palavra dEle diz ao seu respeito. E a palavra dEle vai dizer em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, pois eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, são pensamentos de paz e não de desgraça, para vos dar um porvir. Nós somos rápidos demais para aceitar alguns rótulos, quando nós não sabemos quem somos. Mas o Senhor, nesta noite, eu creio no nome de Jesus, que você vai sair daqui entendido. Quem é você? Qual o seu propósito? E por que você está aqui? Você vai sair daqui entendido um pouco do amor de Deus sobre você. Deus começou a ministrar isso em meu coração a partir de um dia em que um jovem, ele chegou em mim e ele disse o seguinte, cara, eu me sinto rodeado por pessoas, por amigos, mas eu não me sinto amado. E ao mesmo tempo que eu não me sinto amado, eu sinto que
Eu tenho que fazer algo para que essas pessoas me notem. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer uma faculdade, senão o que essas pessoas vão pensar de mim? Nesta noite, em nome de Jesus, você vai conhecer a verdade que é Jesus. E quando você conhece, quando Deus revela um pouco dele, porque a gente só conhece Deus quando Ele se revela a nós. E quando Deus ele se revelar um pouco dele a nós, nós também nos conhecemos, porque nós somos da natureza dele. E nos conhecendo, a gente sabe qual é o nosso propósito aqui. Então, em nome de Jesus, você vai conhecer essa verdade, que é Jesus, e ela vai te libertar, amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8, do verso 14 a seguir. Quantos estão felizes de estar aqui na casa do Senhor? Não, isso não é de quem está feliz, não. Quantos estão felizes de estar aqui? Amém, glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos aqui creem que o Espírito Santo ele habita em você e você permite que ele te guie? Quantos aqui creem nisso? Então aqui a Bíblia já está falando que se você crê nisso, que o Espírito Santo habita em você e você deixa ele te guiar, então a Bíblia te dá essa possibilidade de ser filho de Deus. Amém? Versículo 15 diz o seguinte: Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Versículo 17: Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se porventura com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Querido, aqui Paulo ele escreve à igreja de Roma, aos romanos. E na época de Paulo, existia no sistema jurídico de Roma 2 tipos de adoção. E se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar menção da palavra adoção no Velho Testamento, porque adoção é um conceito, é um termo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Você vai ver adoção no Velho Testamento, os únicos momentos são de Moisés e de Esther. Mas só que essas adoções não tinha um cunho legal, não tinha um respaldo, não tinha um poder legal junto à lei humana e à lei de Deus. Esse tipo de adoções, se você analisar, era um tipo de compaixão por um sofrimento alheio, algo assim. Você só vai ver adoção mesmo na palavra de Deus, nas cartas de Paulo, porque adoção é um conceito da nova aliança. E Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, e ele está escrevendo esse texto que nós acabamos de ler, Paulo ele sabe que ele está falando para um público. Paulo ele sabe que ele está falando para uma galera que sabia que existia 2 tipos de adoções. E esses tipos de adoções era a adoção adoptio e a adoção adrogatio. E estudando um pouco sobre essas adoções, a adoção adoptio dizia o seguinte: o pai que tinha um menino que ele era órfão, e então esse menino tinha um tio, ele então deseja adotar esse menino. E então ele adota esse menino pela adoção adoptio. E a adoção adoptio ela dizia o seguinte: olha, eu estou te adotando, mas só que eu não vou quitar todas as suas dívidas, e eu vou ser seu pai, legalmente falando, até a sua maioridade. Chegando à sua maioridade, você vai ter que conseguir um trabalho, você vai ter que conseguir algo para você conseguir viver. Chegando à sua maioridade, você não terá as mesmas heranças que os meus filhos biológicos. Mas só que não era disso que Paulo estava falando.
Paulo ele estava falando da adoção adrogatio. Paulo ele estava dizendo o seguinte, olha, a adoção adrogatio ela dizia o seguinte, olha, o menino ele estava órfão, o pai então adota, um tio então adota ele, e a adoção adrogatio dizia o seguinte, olha, você terá os mesmos direitos que os meus filhos biológicos têm. Eu sou responsável por quitar todas as suas dívidas. Então, quando Paulo ele escreve esse texto, ele já sabia para o povo que estava falando, ele sabia que existia 2 tipos de adoção. Então, Paulo ele estava dizendo o seguinte para o pessoal de Roma, olha, Deus não te adotou pela adoção adoptio, perdão. Deus te adotou pela adoção adrogatio, porque Jesus, ele estava dizendo o seguinte, Jesus, a obra de Jesus na cruz, não foi para segurar a bronca para você, não foi para simplesmente tirar somente a pena do pecado. Ele fala assim, olha, Cristo te adotou, Deus te adotou através de Cristo, para que você tenha a herança de Deus. Ele está falando. A obra de Cristo não veio simplesmente para fazer isso, parcialmente. Jesus não veio aqui parcialmente, para fazer o trabalho parcialmente aqui nessa terra. Ele está dizendo o seguinte, olha, Cristo morreu na cruz, para que o Pai falasse o seguinte para mim e para você, você é meu filho. Cristo morreu na cruz, para que eu te chamasse de filho, para que trazesse sobre você redenção, para que trazesse sobre você perdão de todos os seus pecados. E é por isso que Paulo vai dizer no versículo 17, olha, se somos filhos de Deus, logo somos herdeiros de Deus, e também co-herdeiros com Cristo. Ele está falando assim, não só isso, eu não vou perdoar os seus pecados, eu não vou trazer só sobre você redenção, mas você terá o mesmo direito que o meu filho mais velho teve. Se você não deu um glória a Deus por isso, só criar um grande problema com a gente. Quantas vezes nós já lemos, já ouvimos que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus, que somos co-herdeiros com Cristo, e talvez a gente não crê, talvez não gera algo isso em nós. Eu acabei de dizer isso, e foi poucas pessoas que disse glória a Deus, porque isso talvez não gera algo dentro da gente. Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5 ao 7, ele vai dizer o seguinte, aliás, no versículo 4 e 5, Paulo ele vai dizer o seguinte, o cristão, ele tem poder, ele tem armas poderosas contra as fortalezas. E Paulo ele vai chamar essas fortalezas de sofismas. O que são sofismas? Sofisma é tudo aquilo que tem aparência de verdade, mas que não são verdades. Então Paulo ele está dizendo o seguinte, olha, a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra entidades. A nossa maior luta, Paulo está dizendo, que são contra os nossos pensamentos. Muitas das vezes nós achamos que o diabo ele está preocupado em possuir as pessoas. E que as pessoas vêm aqui na igreja e ficam naquela mise-en-scène espiritualista, que a pessoa fica se retorcendo. Muitas vezes a gente acha que a obra do diabo é fazer isso. Mas na verdade, a maior obra do diabo é oprimir as pessoas. E é onde faz com que a gente talvez não creia nisso. É onde faz com que a gente fique com alguns pensamentos acerca daquilo que a gente não é. Veja bem, em Josué, no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia vai dizer que não havia mais ânimo nos corações dos adversários do povo de Deus. A Bíblia está dizendo assim, que o povo de Deus, eles estavam sendo impedidos de cumprir o propósito de Deus, não era pela resistência que eles estavam enfrentando, porque eles já não estavam enfrentando resistências, porque a própria Bíblia fala que os adversários do povo de Deus estava sem ânimo, então eles não estavam tendo resistência. A Bíblia vai dizer mais para frente, de Josué 5, que o que impedia eles de cumprir o propósito de Deus eram os opróbrios que eles sentiam na mente deles, que eles tinham na mente dele. Opróbrios que faziam com que eles não estivessem mais fisicamente como escravos, mas que eles pensassem como escravos.
eles já estavam a 40 anos de distância do Egito. Somente no dia em que eles estabeleceram o vínculo de relação entre eles, somente no dia que o povo de Deus estabeleceram o vínculo de circuncisão, a Bíblia vai dizer que esse opróbrio foi retirado sobre eles. Mas até então, eles não estavam mais fisicamente como escravos, mas eles estavam pensando que eles eram escravos. E muitas das vezes é isso que acontece com a gente. Sem perceber, a gente tem pensamento de escravo e não de filho de Deus. Sem perceber, a gente tem atitudes de escravos e não de filhos de Deus. Você quer saber quando você tem um pensamento de escravo? É quando você ora assim: Deus, eu sou um pecador, eu sou um Zé Ninguém, eu sou uma formiguinha, eu não sou nada, Deus. Eu não quero dizer que a gente não peca. Assim sobre nós, uma natureza pecaminosa, uma natureza adâmica. Mas a Bíblia vai dizer, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, que eu já acabei de dizer para vocês, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos chamados de santos e irrepreensíveis. Então a Bíblia não está falando assim, em momento nenhum a Bíblia diz, você é um pecador perdoado. A Bíblia fala que Deus nos elegeu para a gente ser um santo justificado. Parece que quando a gente ora assim, Deus, eu sou um pecador, parece que há ainda essa identidade de pecador em nós. E a nossa identidade é de santo, cara. A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 20, que eu e você, nós somos vasos de honra, e que em nós há tesouros de Deus, há revelações de Deus, há um propósito de Deus sobre mim e sobre você, há um chamado de Deus para a gente cumprir esse propósito. Então, se há um propósito para mim, eu vou cumprir, eu vou viver aquilo que Deus me chamou para viver. Eu não vou viver aquilo que as pessoas dizem, aquilo que o diabo coloca na minha mente. Eu vou viver aquilo que Deus me chamou para viver. Muitas das vezes nós achamos que Deus nos colocou aqui para um serviço. E Deus não nos colocou aqui para um serviço. Deus nos colocou aqui para uma consciência, para uma relação, cara. A Bíblia diz em João 15:15 que o servo não sabe o que o seu senhor faz. Deus não quer que a gente simplesmente faça um serviço e na verdade não conhece quem Ele é. E muitas das vezes nós estamos trabalhando e fazendo as coisas para Deus mesmo. Mas nós não sabemos, nós não temos uma relação. O escravo, ele trabalha, mas ele não conhece. O filho, ele até trabalha para o pai, mas ele tem um relacionamento com o pai. E pastora, Deus está totalmente no controle quando a senhora disse de relação. Deus quer se relacionar com a gente. Seja sincero. Por que você acha que Deus te colocou aqui? Será que Deus estava com crise de ser Deus? Será que Ele precisava de alguém para adorar Ele? Parece que quando Deus fez Adão e Eva, parece que deu tudo errado. Ele deixou algumas coisas para Adão e Eva fazer, e Adão e Eva fez totalmente ao contrário. Onde é que Deus errou? Seja sincero, você já fez essa pergunta? Deus, Ele não sabe de todas as coisas? Por que então essa trabalheira toda? Aí depois vem Jesus, o Todo-Poderoso. Jesus, nos seus 3 anos de ministério, Ele já não podia ter
sei lá, escrito o Novo Testamento, já falasse, ó, vai ser assim, 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 tem que ser feito assim. Porque hoje a maior briga das igrejas, de todo mundo é, isso é certo, isso é errado. Isso pode fazer, isso não pode. Isso é pecado, isso não é pecado. Aí, quem escreveu a Bíblia no Novo Testamento foi os discípulos, foi os apóstolos. Aí Paulo vai dizer, olha, se você tiver fé, cara, se você tiver fé, é fé. Aí depois vem Tiago e fala, você pode ter fé, mas se você não tiver obra, a fé é morta. Seja sincero, você já pensou nisso? Deus não nos fez para um serviço. Deus nos fez para termos uma consciência, uma relação com a gente. E o grande problema nosso é que muitas das vezes nós queremos racionalizar tudo, cara. E racionalizar é diferente de raciocinar. Racionalizar é o que o diabo ensinou o homem a fazer, a ficar tentando procurar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E essa foi a tentação, para que através de um certo, eu corrobore o meu direito, a minha prerrogativa, a minha soberba, a minha vaidade, para que através de um certo, de um serviço, eu não precisasse de uma relação. Deus não fez nada para um serviço, foi tudo para uma relação. Para que através de uma relação com Ele, a gente, ao invés de racionalizar, a gente raciocinar. E para que a gente tivesse um entendimento renovado e não pensasse que tem uma razão. Porque a razão, se for para ver, ela é toda subjetiva. A razão, ela é pautada em uma convicção inabalável e não numa lógica. E muitas das vezes a gente quer encontrar lógica nas coisas. A missão de Deus era fazer eu e você para que a gente se relacionasse com Ele. E então, se relacionando com Ele, a gente conhecesse Ele e automaticamente nos conhecemos e a gente entendesse o nosso propósito. Deus nos fez para conhecer Ele e materializar, divulgar, pregar, espalhar as virtudes dEle. Talvez você não esteja entendendo muito bem, mas preste atenção. Na criação, quando Deus resolveu fazer as coisas, em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis 1, 26, a Bíblia vai dizer assim, Deus falando, façamos nós, o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui eu já vejo algo muito interessante, porque Deus está falando com Ele mesmo, é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, falando com Ele mesmo aquilo que é vontade dEle. E Ele fala assim, olha, o nosso desejo é fazer alguém parecido com nós. Mas até então, até Gênesis 1, 26, Deus tem usado seu poder para criar um monte de coisa. Deus foi criando as coisas com seu poder e cria tudo. Só que Deus, usando o seu poder, não se dava para saber qual era a natureza de Deus. Não dava para saber se Deus era um indivíduo ou se Deus era uma relação. Se Ele era alguém individual, sozinho, ou se Ele era uma relação, algo que se relacionava. Mas chega um momento em Gênesis 1, 26, que Deus Ele fala, Ele deseja, Ele então revela qual a sua missão, qual o seu propósito. Porque até então não se sabia por que Deus estava criando as coisas, se sabia. Quando Deus disse, haja luz, você sabia por que Deus estava fazendo a luz? Não sabia o propósito das coisas, o porquê. Só se sabia que Deus Ele era poderoso para criar todas essas coisas.
Mas aí então chega um momento em que Deus, ele excede o seu poder, porque Deus, ele até então estava usando o seu poder para criar todas as coisas, e Deus estava sendo reconhecido no seu poder, e chega um momento em que ele excede do seu poder, e ele revela uma vontade para nós. E aí chega Gênesis 1:26, e Deus vai falar assim: façamos nós o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus, ele fala com ele mesmo, eu vou repetir, Deus, ele fala com ele mesmo aquilo que é vontade dele, aquilo que é um desejo dele, e ele fala assim: eu vou fazer alguém que é igualzinho a mim, cara, da minha natureza, do meu jeito, e somos nós. Deixa eu te explicar em poucas palavras tudo isso que eu estou te dizendo. Deus, sem eu e sem você, ele só poderia ser reconhecido, porque o poder, ele só tem poder de fazer com que Deus seja reconhecido. Deus não poderia ser conhecido no poder, Deus só poderia ser conhecido numa relação. Foi para isso que Deus fez eu e você. Deus, ele fala: ó, eu vou fazer algo parecido comigo, eu vou fazer vocês igual a mim, para eu poder me relacionar com vocês. Então vocês conhecendo quem eu sou, vocês vão se conhecer, e você vai materializar a minha virtude, você vai mostrar para as outras pessoas quem eu sou. É por isso que em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: vós sois geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Deus está falando: olha, eu vou fazer você da minha família, eu vou te fazer santo, eu vou te eleger, eu vou te escolher, para que você me conheça, e você se conheça, e você começa a falar para as pessoas quem eu sou. Você pode aplaudir a Deus por isso, cara? Quando nós entendemos isso, que Deus, ele quer se relacionar, a gente para de sofrer, porque a gente não vai mais para a presença de Deus querendo receber aquilo que a gente já tem. Quando você começa a se achar em Deus, você sabe quem você é, e porque eu sou, eu sei quem eu sou, porque eu sou, eu não preciso de um lugar para ser, porque eu já estou no lugar que eu deveria estar. Nós não podemos mais vir à igreja e falar: hoje eu vou lá buscar o meu milagre. Meu Deus, não fala mais isso, cara. Deus não vai te abençoar, Deus já te abençoou. O seu milagre, ele não está aqui na igreja, o seu milagre está dentro de você. Deixa Deus tirar para fora aquilo que está dentro de você. Isso só vai ser através de uma relação. Não chegue mais à presença de Deus para receber. Deus, ele já te deu. Não vem mais à igreja para receber o seu milagre. Deus, ele já te deu. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe, e que ele é galardoador, que ele é abençoador daqueles que o buscam. Quando a gente ainda não sabe quem é, quando a gente não encontrou o nosso lugar em Deus ainda, qual o nosso propósito, como que a gente lê esse versículo muitas das vezes? Se eu não tiver fé, Deus não vai se aproximar de mim. Mas se eu tiver fé, se eu for bonzinho, Deus então, ele vai se aproximar de mim. Porque eu tive fé, Deus vai se aproximar de mim. E
e aí então Ele vai vir e vai me abençoar. E muitas das vezes nós falamos, mas cara, é isso que a Bíblia está dizendo. Mas eu te pergunto, como é que você se aproxima de alguém que é onipresente? Você já pensou nisso? Paulo está dizendo o seguinte: a fé é o que me aproxima de quem Deus é. A fé, ela diz ao meu respeito das coisas que eu ainda não vi, mas que pela fé eu sei que eu sou. A fé é o que me aproxima de quem Deus é. Se você for buscar esse verbo aproximar, você vai entender que Paulo, aliás, não foi Paulo que escreveu Hebreus, irmãos. Na verdade, ninguém se sabe ainda. Pode ser que seja Paulo, alguns dizem que é uma mulher. Mas vamos dizer que o escritor aos Hebreus, ele está querendo dizer o seguinte: quando ele fala aproximar, você já perguntou para alguém assim, você é próximo dessa pessoa? Você está querendo dizer o seguinte: você conhece essa pessoa? Você sabe quem ela é? Então Paulo está dizendo o seguinte: a fé é o que me aproxima de quem Deus é. Ela me faz relacionar com Deus. Então eu conhecendo a Deus, Ele vai me revelar quem eu sou. E quando eu sei quem eu sou, eu sei que Ele já me abençoou. E muitas das vezes nós lemos, eu preciso de fé para se aproximar de Deus, para que Ele me abençoa. E se a gente for ver, isso é um tipo de barganha. A gente não pode ir à presença de Deus para que Ele nos abençoe, cara. Mas o nosso anseio é de se relacionar com Ele. O nosso anseio tem que ser de se relacionar. E quando você começa a se relacionar com Deus, você não vai atrás dele para querer bênção. Você sabe que Ele já te abençoou. E aí você quer estar perto dele, você quer caminhar com ele, você quer ir para a faculdade com ele, você quer ir para trabalhar com ele, você quer correr com ele. Tudo que você quer fazer é com ele. Não é por causa das bênçãos dele. Amém? Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, versículo 13 a seguir. Todos encontraram? Diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, indagou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Até aqui. Somente um rei poderia ter uma eclésia. Eclésia é uma palavra grega que quer dizer igreja, quer dizer separados, tirados para fora. E esse era um termo, um conceito, era da cultura dos gregos. Existia um grupo de pessoas que eles tinham a incumbência de transmitir ao povo
quais eram os pensamentos do rei. Todos nós sabemos que os romanos, eles venceram os gregos. E os romanos, eles eram um pessoal mais prático, eles não tinham tanta filosofia, eles não tinham tantas ideias. Os romanos, eles eram um pessoal mais prático. E quando eles mataram os gregos, eles levaram a sua biblioteca, a biblioteca dos gregos, para eles. Então, alguns conceitos, algumas culturas, algumas ideias, perdurou. Um exemplo da eclésia dos romanos era o Senado de Roma. E no Senado eles tinham um grupo de pessoas que eram responsáveis em transmitir qual eram as leis, qual eram os pensamentos do imperador de Roma. Por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus ele chega a Cesareia de Filipe, ele então junta ali os discípulos, ele fala, olha, juntam aqui, vem cá, o que as pessoas aí estão dizendo que eu sou? E aí, então os discípulos falam, olha Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Só que Jesus, como profeta, ele não poderia ter a sua eclésia, porque Jesus ele veio como rei. Principalmente Mateus, nós sabemos que Mateus ele escreve aos judeus apresentando Jesus como rei. E Jesus como profeta, então ele não poderia ter a sua eclésia. E aí então ele fala, olha, então o que vocês que caminham comigo, que se relacionam comigo, que estão aqui junto comigo o tempo todo, quem vocês acham que eu sou? Quem que vocês dizem que eu sou? E aí a Bíblia vai dizer que Pedro, ele recebe uma revelação de Deus. E eu imagino que Pedro, falastrão, pra frente, entrão, ele já deve ter, após ele ter recebido essa revelação de Deus, ele deve ter entrado na frente ali dos discípulos e falado, eu sei Senhor, eu sei, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, então Jesus, vendo que ele recebeu uma revelação do Pai, ele vai dizer, olha, isso aí que você recebeu não veio de carne, não veio de sangue, foi realmente uma revelação do meu Pai. E essa revelação que Pedro ele recebe é a mesma iluminação, é a mesma luz, é a mesma revelação que Paulo ele recebe no caminho de Damasco, quando ele tem uma luz muito forte do Senhor sobre ele, e então ele escuta uma voz dizendo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, cheio de medo, ele fala assim, quem és tu, Senhor? E aí nós vemos na palavra de Deus que a Bíblia vai dizer que Jesus se revela a ele, dizendo que era Jesus. E é muito interessante que sempre quando eu já disse isso, mas eu queria dar um respaldo através da palavra de Deus, sempre quando nós recebemos uma revelação de quem Deus é, logo ele também fala quem nós somos. Porque quando ele fala, olha, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso que você recebeu não é carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Mas agora eu te digo que tu és Pedro. Quando Pedro recebe uma revelação de Deus, Jesus logo fala quem ele é. E muitos às vezes discutem a respeito, porque Jesus ele vai dizer, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E muitos ficam, essa pedra é Pedro, ou essa pedra é Jesus. Mas Jesus não pode ser essa pedra, porque Jesus é a pedra de esquina, é a pedra angular. E Jesus não estava falando que Pedro era a pedra ou que ele era a pedra. Jesus estava falando que esta era a pedra da revelação. Só eu e você podemos ter revelação de Deus.
Só quem tem o Espírito de Deus pode ter revelação de Deus. Os anjos não podem ter revelação. O diabo não pode ter revelação de Deus. É por isso que o diabo, no tempo de Moisés, ele vai dizer para Faraó matar todos os primogênitos, porque ele não tinha revelação. E no tempo de Jesus, a mesma coisa. Quando o menino nasceu, o diabo ele usa Herodes para matar todas as criancinhas, porque ele também não tinha revelação de quem Jesus era. Somente quem tem revelação de Deus sabe que Jesus é o Filho de Deus. Somente quem tem revelação de Deus sabe que é filho do Deus vivo. E aí eu já quero encerrar, que depois disso Jesus ele vai dizer, ele fala, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É muito interessante aqui porque Jesus, ele não fala que o céu, que a igreja, aliás, céu não, que a igreja, ela não tem porta. Jesus, ele vai dizer que o inferno tem porta. O inferno tem porta porque ele tem temor, ele tem medo da igreja. E a igreja, que é eu e você, não tem porta porque nós somos livres, cara. Esse amém não foi de quem é livre. Você pode dar um amém melhor? Você é livre. Glória a Deus. Eu e você como igreja, nós não temos porta porque nós somos livres. A igreja não tem porta porque somos livres. O diabo sim levanta porta no inferno, levanta muralha no inferno porque ele tem temor. E o nosso chamado como igreja não é que o inferno vem e nos bombardeia, mas o chamado meu e seu é que a gente venha saquear o inferno. E muitas das vezes o diabo ele vem, é ele que nos bombardeia, é ele que nos causa medo, muitas das vezes no nosso pensamento, nos colocando como escravo, tirando a nossa identidade, fazendo a gente esquecer que somos filhos de Deus, que somos herdeiros de Deus, que somos cordeiros com Cristo, colocando alguns sofismas, algumas mentiras em nossa mente. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor quer que você entenda que você é filho dEle. O Senhor quer que você entenda que você está aqui para se relacionar com Ele. Uma consciência de filho, de que nós somos da família de Deus, de que nós somos parecidos com Deus, tem que ser uma prioridade absoluta na nossa mente. A partir de hoje que você venha o tempo todo pensar isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Talvez você fale, mas lá atrás quando você disse que Deus não está preocupado com o certo e com o errado, e é nós que se preocupa com o certo e com o errado, isso aí então não tem nada a ver com santidade. Cara, eu não sei. Eu só sei te dizer que quando você começa a se relacionar com Deus, você não quer saber de pecado. Você não quer saber daquilo que o diabo está falando. Você não quer saber de tentar ser igual a alguém ou melhor que alguém. Você quer só saber, eu sou filho. Deus me fez único. Deus me fez desse jeito. Eu quero ser o que Deus me fez para ser. Não tente ser igual a alguém. Não tente ser melhor que alguém. Se Deus quisesse que você fosse igual a alguém, Ele fazia duas pessoas iguais. Ele tem poder para isso. O sonho de Deus é que você seja você, cara. Cada um de nós tem um propósito de Deus. Cada um de nós tem uma identidade que ninguém tem. Uma voz que ninguém tem. Um íris que ninguém tem. Eu já disse isso aqui numa abertura uma vez. Porque Deus nos fez único. Deus, Ele planejou a gente. Ele falou, eu vou fazer o bispo, eu vou fazer o pastor Cofânio, o evangelista Paulinho, eu vou fazer o Marcinho, eu vou fazer o João, o Ti. Eu vou fazer de uma forma única e cada um deles eu vou colocar um propósito. Cada um deles eu vou fazer do meu jeitinho.
Eu quero terminar com uma frase. Aliás, uma frase não. Muitas das vezes nós achamos que Deus ele está apontando o dedo para a gente. Você é falho, você é pecador. Nesta noite Deus ele só está com os braços abertos dizendo o seguinte para mim e para você: vinde a mim, que eu te ajudarei a ser aquilo que você precisa ser. Cara, se relacione com Deus, busque a Deus. Não perca tempo com que as pessoas, com que talvez coisas venham na sua mente. Talvez não perca tempo com as circunstâncias. Deus só quer te ensinar alguma coisa. Deus só quer que você talvez aprenda algumas coisas. Mas tudo que você precisa, Deus já te deu. Tudo que você precisa, Deus já colocou em você. E eu queria fazer um convite. Eu preciso fazer esse apelo. Você que talvez chegou aqui com alguns rótulos. Você que talvez chegou aqui e de alguma forma ou de outra talvez não estava se relacionando com Deus. Não estava ele tendo como seu paizinho mesmo. Porque a Bíblia vai dizer que nós recebemos o Espírito que chama Deus de Abba Pai. Abba Pai era um nome carinhoso que Jesus dava para Deus. Ele só quer que você comece a chamar ele de papai, que você se relacione com ele. Então eu queria convidar você que acha que essa palavra foi para você. Você que acha que não, cara, Deus tinha alguma coisa errada em minha vida. Eu talvez sem querer eu estava agindo como escravo, não estava agindo como filho. E eu quero tomar posse disso que Deus tem para mim. Eu te convido aqui na frente. Se não vir ninguém, não tem problema. Você que talvez estava com alguns rótulos de que você não é nada, de que você é pequenininho, de que você não consegue, de que você não tem jeito. Deus quer tirar esse rótulo de você. E eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu queria que todos se colocassem de pé. Há palavras de afirmação sobre você. Não se preocupe com o que alguém vai achar de você. Deus sabe que você é. Que vive para sempre, sempre seja a glória. Eu queria pedir para que o bispo viesse orar para quem viesse aqui à frente. Seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono.